Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Salomão, Kaique Dalri Ignácio. Atualmente eu estou no terceiro período do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia, né? E hoje venho por meio deste, né, a partir da oportunidade do Simpósio da AMPU, apresentar um pouco da minha iniciação científica, contar as problemáticas iniciais, as mudanças, alguns resultados, né? E alguns direcionamentos que eu vou fazendo ao longo até terminar, né? Um ano de si. Vale ressaltar que aqui a minha orientadora, muito boa, é a professora Daniela Silveira de Magalhães. Ela é professora lá no Instituto e também coordena o grupo de estudo, né, Imprensa e Literatura, no qual eu faço parte, e no qual a minha pesquisa caminha, né? É um ambiente muito bom para minha pesquisa, porque lá ela se iniciou e ela vai se constituir lá e vai terminar fazendo parte desse grupo de estudos, que é muito importante para a temática. A minha iniciação científica, por enquanto, detém o título de A Coluna Dia a Dia como uma proposta de cotidiano. Quais sujeitos e assuntos contemplam a existência da coluna no Jornal do Brasil? Eu vou abarcar, pretendo abarcar os anos de 1891 a 1892. Certo, pessoal? De início, eu gostaria de ressaltar a minha motivação inicial, né? A minha motivação inicial aí nem sabendo que eu iria estudar o Jornal do Brasil, que de fato eu iria estudar a imprensa, a minha motivação inicial era estudar classes populares e seus cotidianos, né? Do Rio de Janeiro, ali da passagem do século XIX para o século XX. Então, a minha maior motivação é estudar o cotidiano, né? Que cotidiano era esse? E também um ponto muito importante desse cotidiano que eu tento entender é a questão da moradia, né? Que muito se sabe, com o advento da República, intensificou-se a perseguição e intensificou-se, né, a grande destruição de moradias coletivas, para que no século XX, né, a cidade de Rio de Janeiro viesse a passar por grandes reformas, né? Então, mas de início a minha preocupação é cotidiano, né? Então, aí, mediante conversas de orientação com a minha professora, com a minha professora orientadora, a gente chegou ao Jornal do Brasil, né? O Jornal do Brasil está nesse contexto, né? Ele se inicia em 1891, né? No mês de abril. Então, a importância dele, né? Nesse contexto, como um periódico que está dando seus primeiros passos. Então, a gente acaba escolhendo o Jornal do Brasil como fonte principal. E logo de início, assim que a gente abre, a gente encontra um outro. Dentro da fonte, a gente encontra uma coluna que é o que está guiando a minha pesquisa por enquanto, né? Então, se você abrir lá na hemeroteca digital o Jornal do Brasil, ali no ano de 91, 92, 93, vocês vão encontrar uma coluna muito chamativa, né? É uma coluna de crônicas chamada Dia a Dia. Então, vocês imaginam só, a minha maior motivação em estudar é capturar o cotidiano popular. Ao ver essa coluna, chamou muita atenção, né? Minha atenção, chamou a atenção da minha orientadora. Então, decidimos, né, tentar capturar esse cotidiano popular a partir da coluna dia a dia. A coluna dia a dia, ela é uma coluna diária, né? Então, ela, salvo alguns dias, ela aparece todo dia no Jornal do Brasil, destacando aí a sua relevância, a sua importância
dentro do periódico, né? Porque é uma coluna que se encontra na capa, é uma coluna que se encontra numa posição de privilégio, ela é centralizada, ela chama muita atenção, ela salta aos olhos, ela tem um tamanho relativamente não grande, mas é um tamanho relevante que varia entre meia coluna a duas colunas e meia. Então, pensar nesse contexto após a instituição da República, onde a maioria dos periódicos do centro urbano carioca já se entendem como empresas jornalísticas e as empresas vão atrás do lucro, ter um espaço diário no jornal é um privilégio muito grande e é uma responsabilidade também, né? Porque precisava se angariar público, né? A minha coluna, né, essa coluna que eu estudo a dia, foi um problema que eu consegui resolver ao longo da pesquisa junto da minha orientadora. Ela é escrita pelo médico Constâncio Alves, né? Mas até então a gente não sabia, porque ele assina como C.A, né? Então, ao longo das pesquisas, a gente conseguiu encontrar que ele é um médico e ele se chama Constâncio Alves. Ok, pessoal? Ok. Feito isso, eu analisei aí uns 70 números do Jornal do Brasil, logo analisei 70 crônicas, né, da dia a dia, né, da coluna dia a dia. E ao analisar essas 70 crônicas da coluna dia a dia, eu percebo que ela não é uma coluna que queira relatar o dia a dia popular, o cotidiano popular, que eram as minhas aspirações, né, no começo da pesquisa. Então, a coluna acaba tratando, por exemplo, de política parlamentar, projeto político brasileiro, acaba tratando, por exemplo, de política estrangeira, né? Acaba tratando de amenidades do nosso país, sei lá, acaba comentando sobre horário mundial, sabe essas questões assim. Então, em sua maioria é sobre política parlamentar, certo? Então, isso acabou que, no primeiro momento, desanimando um pouco, né? Porque eu olhei dia a dia e falei, nossa, vai tratar do cotidiano carioca. Mas o não encontrar esse cotidiano popular carioca, isso acaba redirecionando a pesquisa uma outra pergunta, né? Que no começo eu não havia feito. Quem são os brasileiros e brasileiras para o Jornal do Brasil, né? Que cotidiano a dia quer passar, quer analisar, quer escrever. Então, aquela classe subalternizada que eu queria encontrar desde o começo, eu não achei na coluna dia a dia. E é aí que o meu foco começa a se mudar para tentar achar, né, esses trabalhadores, essas trabalhadoras que vivenciavam o dia a dia carioca ali constantemente, eram perseguidos, né? Tomando como referencial teórico Sidney Chalub, né? Ele traz a questão das classes perigosas, né? Das classes perseguidas. Então, eu queria encontrar essa parte da sociedade no Jornal do Brasil e não achando na coluna dia a dia, eu redirecionei a pesquisa para achar dentro do suporte do Jornal do Brasil. Encontrei primordialmente em outras duas colunas, né? A coluna Notícias Diversas e a coluna Ocorrências Policiais. Na maioria das vezes, essa classe popular está associada à criminalidade, à briga, à falta de higiene, a más condições de saúde, né, relacionado com toda aquela a questão da febre amarela. Então, na maioria das vezes, essa classe popular, essa classe trabalhadora, ela está relacionada ao não trabalho, à vadiagem, ao jogo do bicho,
a criminalidade. E então, por enquanto, esses foram alguns resultados que eu consegui mapear na minha pesquisa, né? A coluna dia a dia, mesmo tendo um espaço de enorme relevância no jornal, não fala sobre classes populares, ela fala sobre política institucional. As classes populares, na maioria das vezes, estão relacionadas à criminalidade e à vadiagem. E por enquanto, essas foram algumas conclusões iniciais que eu encontrei. Mas a pesquisa vai se direcionar para aprofundar e mapear pelo menos um ano, né, o primeiro ano do Jornal do Brasil, e entender um pouco mais a fundo essa questão, né, para não trabalharmos com generalizações, etc. e tal. O que se sabe é que o Constâncio Alves, o médico, o escritor da Dia a Dia, escrevia também um folhetim semanal aos domingos, né? Ele escrevia um folhetim chamado Aos Domingos e que era publicado aos domingos, ou seja, demonstrando a sua importância dentro do jornal. E sabemos que ele leva a sua coluna Dia a Dia para o Jornal do Comércio, que é um indicativo de que sua coluna detinha de caráter conservador, porque ela se encaixou ali muito bem e por longos anos no Jornal do Comércio. Por enquanto, foram esses resultados. A pesquisa vai continuar tentando localizar essas classes, de que maneira que essas classes se relacionam com as moradias coletivas, né? Aí, claro, com o suporte de bibliografia que me ajude a entender a imprensa, a relação aonde essa classe popular está inserida na imprensa nos anos iniciais da República e, claro, esse movimento que ocorre muito a partir da República, de perseguição, de destruição dessas moradias coletivas, que a gente pode tomar como exemplo a obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo, né? É mais ou menos aquele imaginário que a gente tenta buscar com a pesquisa. Certinho, pessoal? Agradeço muito para quem chegou até aqui, agradeço muito a Ampu por disponibilizar a nossa apresentação aqui para todos e todas e espero que tenha contribuído um pouco essa minha fala a vocês, certinho? Estou à disposição, acredito que isso vai ser vinculado ao canal do YouTube. Qualquer dúvida, qualquer conversa, podem comentar que a gente troca uma ideia, certinho? Grande abraço, beijo!